Olá, dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, instituído por movimentos sociais em 1982. A data é importante para lembrar de respeito e inclusão. Conosco, Liduína Carneiro, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Tudo bom? Olá, prazer estar aqui. Bem-vinda. Rodrigo Barros, Olá. Jornalista, repórter da nossa TV UAB. Todos os dias aí a gente vendo o Rodrigo aí na telinha, né? Bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, Rodrigo. Dia 21 de setembro agora, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, né? Quando a gente vê a palavra luta, me chama muita atenção. E aí eu pergunto, a palavra luta tem tudo a ver com o dia a dia dessas pessoas, Liduína? Com essa batalha, com esse trabalho constante de querer estar incluído, isso ainda é muito constante hoje? É, muito constante. Luta tem até um motezinho que se usa, né? Eu não tenho luta, eu tenho luta. Né? E quando você aplica isso à pessoa com deficiência, que é uma pessoa que vai ter todas as dificuldades das demais, mas o plus da sua dificuldade própria, né? Que é a deficiência, é bem maior ainda. Então, é uma luta diária mesmo. Liduína, e essa luta hoje, a gente pode falar que ela vem sendo minimizada? A gente hoje tem mais conquistas ou parece que está cada vez mais complicada? As pessoas com deficiência hoje, elas estão mais conscientes de que são pessoas e que têm direitos nessa forma, como pessoa, precisam ser respeitadas como pessoa. E estão aparecendo um pouco mais, mas ainda é muito difícil. Então, quer dizer, é uma luta mesmo diária, certo? Tem as datas aí, tem o dia 21 como Dia Nacional de Luta, temos 3 de dezembro como Dia Mundial de Luta da Pessoa com Deficiência, fora as datas próprias, né? Teremos a data dos surdos também, dia 26 agora, mas é ainda um caminho que está sendo construído. Liduína, o deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, iniciou um debate sobre a lei de inclusão no Congresso Nacional há 15 anos atrás. E como você mesmo falou, a LBI só saiu agora, entrou em vigor no dia 2 de janeiro desse ano. Por que essa demora? E eu queria que você falasse também quais são os principais pontos dessa legislação. É uma briga que veio assim, engrossar mesmo, quando saiu só dessa situação de esquerda da representação, que é o Paulo Paim, né? E veio o Romário, que também é pai de uma menina com Down, e acrescentou, foi engrossando esse número de deputados. O que há é um desinteresse mesmo. Por exemplo, o legislativo, né? Ou seja, os deputados que estão lá, e senadores, o que vai trazer isso? Trabalha muito refletindo como a sociedade. Se você não vai ter lucro, se aquilo não envolve patrimônio, se é uma questão apenas de pessoa, de respeito à pessoa, então não toca diretamente a ele. Você vai ver o Paim, que tem um histórico na luta da defesa da pessoa com deficiência, e o Romário, que tem uma situação pessoal de envolvimento. Tem toda a parcialidade, né? Aquela coisa, eu estou envolvida Exato. e sim, eu tenho interesse. Pronto. Né? Então tem que sair muito aí. Certo? Infelizmente, no Congresso é dessa forma. Liduína, e fala mais um pouquinho da lei, né? O Rodrigo até perguntou assim, o que é que tem de detalhamento, de interessante, realmente de conquista dentro dessa lei? A LBI, ela tem várias conquistas, né? Assim, em que pese ser um arremate para o nosso ordenamento jurídico brasileiro da Declaração da ONU, né, para a pessoa com deficiência. Então, ela vem com um arremate da inclusão escolar, certo? Que agora não pode mais, e o Supremo já bateu o martelo, cobrar dos pais, né, dos alunos que são crianças com deficiência ou adolescente, enfim, um valor adicional, uma taxa adicional, né, para tê-los incluídos na escola. Ela vem com o respeito da pessoa com deficiência em relação ao mercado de trabalho, certo? Que aí você tem a lei de cotas, mas você tem também a obrigação, a empresa vai ter também a obrigação de praticar a acessibilidade para ter aquele trabalhador com um diferencial.
certo? A acessibilidade física, né, que o patrimônio público vai ter que dar um jeitinho de ir corrigindo. Essa acessibilidade nem é tão difícil assim, como eu estava explicando. Existem lugares, né, que tem patrimônio histórico que não pode ser modificado. E uma simples peça mecânica serve de rampa para que a pessoa que não tem condições de se locomover numa escada tenha acesso naquela escada. Então, é tudo muito de boa vontade, né? Basta que você tenha, se a gente tiver aqui, a gente fala da acessibilidade física, mas se você tiver a atitude, quer dizer, a vontade, o ânimo de promover a acessibilidade e a inclusão, você promove. Isso não é um custo estratosférico, né? Isso é completamente possível. Liduína, no Brasil, são cerca de 46 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Você acha que a sociedade está preparada para lidar com essa situação? A sociedade ela nunca vai estar preparada para lidar com o que ela considera como perda ou prejuízo, certo? Então, o Brasil ainda é imaturo. E a gente só vai sair dessa imaturidade como uma pessoa qualquer, amadurecendo. Então, forçar, quando você se impõe enquanto pessoa com deficiência e proprietária da sua vontade, certo? Enquanto pessoa se faz presente, você obriga o outro a ter um olhar diferente sobre o que ele julga que é normal ou natural. E ele vai, a partir desse confronto com a sua imposição enquanto pessoa, passar a agir de uma forma que ele vai pensar o que vai fazer, né? Qual é a atitude que ele vai ter diante de uma pessoa que ele julgava ser incapaz, né, ou menos capaz, e que ele vê com tanta altivez, né? É o caso das Paralimpíadas agora, entendeu? Exatamente, as Paralimpíadas, a gente vai fechar o bloco aí puxando um pouco isso, é muito interessante de se ver, né? E assim, eu trago isso como forma simbólica, né? Quando você liga a televisão e vê aquelas pessoas que de fato você nota, né? Todo aquele trabalho, parece que elas têm uma aura diferente, aquela força. Eu acho que aquilo é muito simbólico, né, Rodrigo? Assim, você vê todo aquele... E as pessoas se superando mesmo, né? Superação simbólicazinha, não. É superação gigante mesmo, assim. Eu queria fechar um pouco aqui com essa temática e puxar um pouquinho isso, assim. Liduína, como é para você olhar aquelas imagens tão fortes, simbólicas e, assim, emocionantes, né? Eu acho que qualquer pessoa se toca. E perceber como cada ser humano é realmente capaz de se superar incrivelmente, né? Nós temos uma capacidade, quer dizer, uma plasticidade, né, muito grande em relação à vida. Então, quando você se toma como pessoa, né, você vai e faz mesmo. Aqueles meninos, eles passam o tempo inteiro, é como a vida de qualquer atleta. Então, quando você vê na abertura, por exemplo, que ele olha e vê todas as barreiras, como foi simbolicamente colocada ali, e depois essas barreiras se desfazem, eu até arrepio, certo? Incrível. É muito, sei lá, você vê que até a mídia, ela teve uma resistência para poder começar a divulgar. Depois que viu que tinha que divulgar, porque nós temos hoje outras formas de divulgar, aí começaram a dar cobertura, né? Começaram a abrir. Então, é isso quando eu disse na pergunta anterior, que quando a pessoa se empodera e vai e força a existência dela enquanto pessoa para ser respeitada, o outro tem que mudar de atitude. Então, é isso que nos traz, certo? Os medalhistas que estão nas Paralimpíadas e os outros que estão se recuperando pelos SARAs da vida, ou pelos NAMI, pelos projetos que nós temos, que são muitos, né? É isso que faz com que eles se imponham para a sociedade como pessoa e serão respeitados como pessoas, sim. Sim. Rodrigo, tocante, né? As Paralimpíadas, acho que quem liga a televisão e não se emociona um pouco com aquilo ali, né? A força do atleta, da superação é muito maior, né? E o atleta não quer se ver como uma pessoa menos capaz, diferente, um coitadinho. Ele ali é profissional, ele é atleta, ele vive daquilo. Como qualquer outro. Com certeza. Ok. Obrigada, Rodrigo, pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima, tá? Liduína Carneiro, muito obrigada também, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. Dia 21 aí, vamos comemorar aí, né? Vamos, temos dia 23, inclusive o dia D, certo? Que vai ser no CEPID, e a comissão vai estar lá presente, junto com todos, para ver a questão da empregabilidade, inclusive aproveitar o gancho, sim, para a pessoa com deficiência,
que as empresas ainda têm uma certa resistência, mesmo diante das cotas, diante da LBI e da Constituição Federal. Tá ótimo, então. Um abraço. Tá. Você, obrigada por ter ficado com a gente aqui novamente. Fica ligado e curte o canal OAB CE na TV. Tchau, tchau.